Olá, eu me chamo Alisson, sou do segundo período de Engenharia da Computação e vim apresentar um pouco do meu jogo desenvolvido em C para a matéria de algoritmo e lógica de programação. Bom, vou começar um pouco falando sobre as bibliotecas de inclusão aqui no caso. Essa stdio.h é a biblioteca mais comum para manipular a entrada e saída de dados, no caso printf e scanf. Aqui a std é STDLIB, no caso, seria para manipular, vamos supor, a memória dinâmica e oferecer funções relacionadas à locação e memória dinâmica. No caso, geração de números aleatórios, SRAND e outras operações de sistema. É, também tem a biblioteca string, no caso, ela inclui a função de manipulação, como uma corda, vamos supor, aqui eu vou usar, no caso, o script. Eu quero manipular como se fosse uma corda, pensando bem, uma corda mesmo. Eu também tenho a ctype, que no caso eu vou estar usando ela somente para usar o caractere para manipulação de caractere, né? No caso, como o Tor, caso eu quero deixar a letra maiúscula e minúscula toda vez que eu digitar. Eu também tenho a biblioteca locale.h, no caso que eu vou deixar com acento, ponto e mais informações, sabe? No caso, para armazenar dados, no caso, eu posso converter reais, eu posso ter informações de moeda, reais, euro, etc. A time.h é a biblioteca relacionada para medir o clock, o tempo de execução, no caso, para obter informações relacionadas à biblioteca e à função de execução. Bom, aqui também eu tenho que definir o máximo de palavras por nível. Aqui eu defini o máximo de palavras por nível, eu coloquei 10, o máximo de níveis eu coloquei 3, o tamanho máximo da palavra eu coloquei 20, tá? Tamanho máximo da palavra. E o máximo de tentativas eu coloquei 6. É, o número máximo de tentativas seria 6, no caso. E tentativas para dica, né? No caso, tentativas para dicas, quantas tentativas eu teria que fazer para chegar ao ponto de ter uma dica? No caso, eu coloquei 3. Bom, aqui já tem uma função relacionada a struct, qual é a palavra nível. No caso aqui, eu vou receber a palavra e o nível. E cada vez que eu receber a palavra, o nível e o máximo de tentativas, aí eu vou pedir para ele gerar a palavra, a palavra e o tamanho da palavra máximo por nível, que vai ser já alocado. Já está no caso aqui, ó. Tamanho máximo da palavra por nível e palavras por nível, no caso 10, ó, tá vendo? E isso é correspondente a esse correspondente a esse. Para não ficar toda vez tendo que escrever isso, eu já deixei aqui em cima declarado, depois eu só venho e chamo. É, no strict jogador, vou obter as informações do jogador, né? No caso, o jogador vai digitar o seu nome, idade e pontuação. No caso, a pontuação vai ser definida a partir da sua tentativa, né? Do seu cansaço. Ele vai tentando, vai jogando, ele vai obter uma pontuação. Mas inicialmente ele vai ter a pontuação igual a zero, né? No caso, porque ele não tem nenhuma pontuação ainda, ele não jogou. É, Bom, agora aqui no char obter laser, aqui a gente entra na parte da função recursiva, que no caso, toda vez que eu não obter a letra, eu vou ter que chamar ela novamente. No caso aqui, ó, começa com obter letra. Beleza. A letra aqui, no caso a letra que eu quero, aí eu vou pedir a letra para o usuário. O usuário vai digitar uma letra. Aí o usuário digitou essa letra. Aí eu vou pegar essa letra e vou comparar igual a Tor. Vai transformar a letra em minúscula, mais ou menos isso que vai fazer essa função aqui. Transformando essa letra em minúscula, essa letra, para ela ser verdadeira, para se essa letra estiver entre A e Z, eu vou retornar letra para a função. Se não, essa letra não estiver entre A e Z, eu vou pedir novamente, obter letra, até eu consigo obter uma letra. Se eu digitar algo que não estiver entre A e Z, eu vou sempre pedir novamente para a função pedir de novo. Vai lá e obtém a letra até obter a letra. Se eu não obter a letra, vai solicitar novamente a função. Isso garante que letras válidas seja aceita, né? No caso aqui. Bom, é, aqui eu vou inicializar a matriz de palavras. No caso aqui, quando eu inicializar a matriz de palavras, tiver inicializar a matriz de palavra, eu vou pedir a instrução palavra nível, matriz de palavra e o máximo de níveis. Esse máximo de níveis vai ser definido a partir desse parâmetro que eu coloquei aqui. O máximo de nível vai ser a partir desse parâmetro que eu coloquei aqui em cima. No caso, o máximo de níveis que eu tenho. E vou procurar também certo.
Máximo de níveis, 3. Aqui no caso vai ser 3 esse máximo de níveis. Palavra, matriz, matriz, palavra. Que é o nome que eu declarei para essa matriz. E no caso eu vou inicializar ela. Sempre que eu inicializar ela, eu vou ter que retornar assim. Assim eu vou ter que retornar um valor ali para cima, né? Para garantir que seja válido esse máximo de palavras e essa palavra por nível. Bom, é, no caso aqui eu tenho No caso aqui eu tenho 3 níveis, né? Um nível eu tenho mesa, cadeira, geladeira, computador, objetos domésticos de casa. Depois tem edredom, tapete, guarda-chuva, abajur. São objetos mais difíceis de ser adivinhados, sabe? Se a pessoa não tiver uma lógica quando estiver fazendo o jogo. São um jogo bem facinho, né? No caso. E também precisa disso. Aqui eu tenho a parte da matriz, eu já disse, né? A matriz está toda contida aqui. E vai ser bem fácil para falar sobre essa parte, para fazer essa parte da matriz, né? No caso, quando eu precisar fazer a parte da matriz, eu vou ter que gerar um número aleatório, né, para chamar essa matriz. No caso, o rand, aqui, ó, esse rand, ele vai gerar, é uma função que vai gerar um número aleatório, né? No time 1, ele vai gerar do primeiro ano que foi criado até o momento atual, juntando valores e iniciaria um número aleatório. No caso aqui, esse índice aleatório, que eu coloquei aqui embaixo, igual a rand, é utilizado para obter o valor do intervalo entre o intervalo de zero. No caso, se o máximo de palavras por níveis tem que ser pelo menos um. Aí é feito para garantir que isso seja válido, né? Aqui, ó. Aqui tem que ser pelo menos um. O máximo de palavras por níveis, por cento, pelo menos um. Aí aqui vou estar essa variável. É, associa o jogador e lembra ele a recuperar. Ele vai recuperar o índice e vai obter a palavra aleatória na matriz. O script é utilizado ali em cima para copiar essa palavra variável, no caso, palavra escolha, e provavelmente o jogador terá que adivinhar na forca. Ele vai usar o script, por isso que eu estou usando o script, né? No caso, nível escolhido um, também posso começar direto no 1, mas eu posso pedir para o usuário obter, né? Mas pelo menos o nível tem que ser um, tipo isso, né? Aqui eu vou chamar a função para inicializar a forca. Assim que eu inicializar a forca, eu vou ter inicializado também um for dentro, né? Enquanto não for igual aí, eu vou sempre estar gerando aqui, da barrinha, né? No caso aqui eu vou gerar a barrinha pedindo para o usuário, vamos supor, sempre vai ter a barrinha. Aí aqui o usuário vai ter que digitar, sempre que o usuário digitar, eu vou colocar uma letra embaixo e vou voltar, pedir o máximo de palavras. Aqui está tudo dentro de funções, né? Inicializar a forca, tamanho máximo de palavra e exibir forca, tamanho máximo da palavra. A palavra adivinhada, ela vai vir para cá. No caso, a palavra adivinhada vai ser selecionada por essa função. Essa função que vai definir qual vai ser a palavra adivinhada. Aí aqui eu vou pedir o tamanho máximo da palavra, sempre, né? Que o tamanho máximo da palavra vai ser 20. A palavra escolhida e o tamanho máximo da palavra, para ser verdadeiro, né? Aí eu sempre vou estar percorrendo, esse vetor sempre vai percorrer. Esse, no caso, esse sempre vai percorrer o número de vezes que a palavra tem que ser, vamos supor, o número de vezes que eu digitar A, B, C, D, até tentar. Ele vai percorrer esse vetor, isso até esgotar o número de tentativas, e o tamanho máximo da palavra também, no caso. Aqui eu já vou começar a exibir a forca, né? Essa função case, eu só coloquei ela para exibir a forca. No caso, cada número de tentativas, né? A cada número de tentativas. Tipo assim, eu tentei uma vez, eu não errei. Beleza, não vai aparecer nada. Aqui no caso da continuantes ah, beleza, eu errei uma vez, aí tá certo. Eu errei uma vez, vai começar a aparecer o carinha. Aí eu errei 2 vezes, nossa, já tenho o bracinho, e aqui eu já tenho um bracinho, já tenho a barriguinha do carinha, né? Nossa, eu errei 3 vezes. Já tenho o bracinho e já tenho a barriguinha. Nossa, cara. Eu errei 4 vezes. Já tenho aqui a cabeça, o bracinho, o outro bracinho. Aí eu errei 5. Já tenho o outro, a cabeça, o bracinho e a perninha. Aí eu errei 6. Já completei o carinha. Putz, perdi. Eu já não consigo mais fazer nada, né? Eu vou ter sempre voltando a função, né, para calcular a pontuação. O jogador vai chamar a instrução jogador e vai definir pelo número de tentativas.
O número de tentativas que o jogador, aqui no caso, né, eu fiz uma, aqui no caso eu fiz uma função. O jogador e a sua pontuação. A sua pontuação vai acrescentar, ou, no caso ele perder, vai diminuir e vai mudar, né? Aqui no caso, o número máximo de tentativas que ele fez, menos as tentativas, o número máximo de tentativas que ele tem, menos a tentativa feita, vai ser multiplicado por 100. Aí, assim que eu multiplicar ele por 100, no caso, vamos supor, tem 6 tentativas e ele usou 2 tentativas, aí ele vai ganhar 400 pontos. Seria mais ou menos isso. Aqui embaixo eu peço para o usuário escolher o nível de dificuldade. Eu falo para ele, escolha seu nível de dificuldade aí. Eu tenho um que é fácil, tenho dois que é médio e tenho três. No três eu tenho 4 tentativas, no médio eu tenho 5 tentativas e no fácil eu tenho 6 tentativas. Aí você vai da sua escolha, cara. Escolhe seu nível aí. Assim que o usuário escolher, eu vou pegar e vou chamar a função. No caso aqui eu sempre vou chamar a função. Aqui achei sempre a função, né? Nível escolhido. Aí depois eu vou falar pra ele, e aí, cara, eu vou ter informação do jogador, né? Eu vou pedir sua informação. Aqui no caso eu vou estar sempre chamando a função, né? No caso eu vou falar, fala se eu preciso de algumas informações importantes antes de começar, no caso, né? Preciso que você digite seu nome, digite sua idade, para no final eu te dar como é que fala? Eu te dar um respaldo, sabe? O seu nome, a sua idade, essa pontuação atual, né, que você tem ali. Bom, aqui eu vou zerar a pontuação sempre, né, para não gerar lixo, né, na memória. E aqui no printf, eu já vou falar, você está peça advertir o jogador e seu nome. Eu vou estar sempre indicando. No caso aqui, o jogador, sempre que ele estiver referindo ao tamanho máximo da palavra, a palavra escolhida, aí eu vou ter que exibir a dica. Exibir a dica, mas vai ser só após quando chamar, né? Aqui no caso da função. Quando eu chamar essa função, aí eu vou exibir a dica, mas enquanto eu não chamar ela, eu não vou exibir. No caso, tem que ter 3 tentativas para exibir a dica. Isso daqui é a função, que depois eu vou ter que chamar aqui embaixo no meio. Exibir mensagem final. No caso aqui, eu sempre deixei uma função separada para cada coisa. Exibir mensagem final, exibir dica e obter informação do jogador e etc. Assim por diante, aqui para cima, né? Bom, aqui no meio eu já vou ter o set locale.h, que eu já vou estar fazendo para português, e o struct, palavra nível, e o máximo, palavra nível. Aí eu vou já iniciar a matriz. É, eu vou falar, vou pedir a informação do jogador. Obter informação do jogador. Aí aqui eu vou chamar o jogador, a função. Aqui no caso eu vou estar chamando a função lá em cima, né? E ela tá descendo aqui para baixo. Assim que tá chamando ela, eu vou chamar de novo. A palavra escolhida, o tamanho máximo da palavra e a forca. Eu já vou estar inicializando ela, que é a forca. Aí depois eu vou estar embaixo pedindo a letra, digitar a letra. E o número de tentativas que ele já tem ali feito ou não tem feito. E o nível escolhido, o nível que ele escolheu. No caso, se ele escolheu o nível um, nível 2 ou nível 3. Aqui o nível escolhido tem que ser igual escolher nível de dificuldade, para dar certo, né? Aí eu vou escolher a palavra, no caso vai gerar aleatoriamente a palavra lá, eu vou estar chamando a função, né? Escolher a palavra, aí a palavra, matriz e palavras escolhidas. Aí eu vou estar chamando e vou receber essas três informações. Eu vou ter que chamar a função para a função me dar essas 3 informações. No caso, eu vou chamar aqui e a função lá em cima vai me dar essas 3 informações. E a tentativa que eu tenho, né? E a tentativa para dica, no caso, tentativa para dica, sempre que eu for jogando, aí vai aumentando aqui esse número, né? Tipo assim, se eu errei uma vez, aí já vai ter um aqui. Se eu errei 2 vezes, já vai vir um 2 para cá. Se eu não errei nenhuma, beleza. Aqui também vai diminuindo. Sempre que eu for jogando, vai diminuindo até o número de tentativas. Se eu errar uma palavra, vai sempre diminuir, ou vai continuar o mesmo, se eu não errar nada. Aqui no printf, eu pedi para ele exibir a forca, aí vai começar a exibir a forca. Aqui eu chamei a função, exibir forca. Aí a função exibir forca, aí vai começar a exibir a forca. A letra e obter letra. Vai chamar para mim obter a letra que eu preciso, né, para colocar ali. Se a letra encontrada, beleza, vai me retornar o valor. Se não, vai continuar e vai só decrescer. Vai só continuar parado. Aqui. Aqui, no caso, eu vou mostrar a palavra escolhida. A palavra escolhida tem que ser igual à letra. A letra tem que ser a letra tem que estar dentro da palavra escolhida. A forca, eu vou exibir ela e exibir a letra. Se no caso eu tiver alguma letra lá dentro, sabe? Tipo assim, vamos supor, acertei o A. O A vai para a posição que foi escolhida a letra ali, no caso.
Aí, encontrada a letra, eu retorno um. Se não encontrei a letra, beleza, não vou retornar. Aí aqui, se for diferente da letra encontrada, aqui no caso, né, aqui em cima seria por causa se eu acertasse a letra. Beleza, encontrei a letra, vai encontrar e eu vou alocar ela na posição, certinho ali que tá escrita a palavra. E pegou o número da palavra escolhida, né, como chamada aqui na função. Beleza, aqui se for diferente da letra encontrada, eu vou aumentar o número, eu vou diminuir aqui no caso, eu vou sempre estar passando para frente, número de tentativas, no caso eu tentei uma vez, errei, e tentativas para dica, eu vou estar sempre aumentando, tá sempre buscando chegar perto, né, da tentativa para dica. Tentativas para dica, igual, aqui eu tenho o if, né, também tenho o if, aqui eu tenho o if. Tentativas para dica, igual a tentativas para dica, exibir dica. Aí eu vou exibir a dica da palavra escolhida. No caso, eu vou ver qual palavra que eu escolhi e vou exibir a dica sobre ela. Aqui eu vou estar exibindo a forca atual e falando para ele, né, letra incorreta e número de tentativas restantes. No caso, tipo assim, você errou, tem uma letra incorreta. O número de tentativas restantes é o número máximo de tentativas menos as tentativas. Aqui eu vou pedir para calcular a pontuação do jogador. Calcular a pontuação, no caso, tá lá, né, essa função. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, vezes 100. Bom, ah, assim, é, bom, acho que enfim, mas ela tá aqui. No caso que eu acabei de falar sobre ela, vai fazer aquele cálculo vezes 100 da número de tentativas e tentativa do jogador. No caso, tendo que jogar, fazer essa função, né? Aqui eu vou começar o while. O número de tentativas é menor do que o máximo de tentativas. Tem sempre que ser assim, senão não dá certo. Se for diferente da palavra adivinhada, aí começa a formar a forca, palavra escolhida. É, eu vou também criar um if aqui, a palavra adivinhada. Aí eu vou chamar a palavra adivinhada. Aí se eu acertei essa palavra adivinhada, eu vou mostrar a forca, palavra escolhida e exibir mensagem final. No caso, se você acertei tudo, beleza, nossa, um número menor de tentativas, é, menor do que o número de tentativas que eu tenho. No caso, tem 10 tentativas, no caso, tem 6. Eu acertei tudo antes de chegar nesse número de tentativas. Vai ser diferente da palavra adivinhada. Beleza, eu vou lá e vou exibir a mensagem final. Aqui para o jogador falar, por exemplo, você ganhou, você foi muito bem, obrigado por ter jogado. Aqui no printf, vou falar, você deseja jogar novamente? Aqui eu vou começar o while, né, no caso aqui, ó, ele vai sempre estar repetindo, vai sempre estar no loop. Vou falar para ele, você deseja jogar novamente? Um para sim, dois para não. Aí eu vou colocar int opção e scanf para receber esse valor dele. No caso, eu editar o valor, né? Editor valor, opção. Aí se ele quiser um, eu vou continuar. Se não, break. Beleza, eu vou para ele, obrigado por jogar. Aí, se nenhuma dessas alternativas for verdadeira, eu vou falar, você não adivinhou. Beleza, a palavra ela porcento S, palavra escolhida, no caso. O nome do jogador, o jogador vezes o nome dele, né? No caso, seria o jogador e aparecer o nome dele. E também aparecer aqui, eu sempre vou estar no loop, né? Aqui eu falar para ele, palavra escolhida e tal, e vou exibir a mensagem no final, né? Infelizmente você não acertou. Bom, vou mostrar um pouquinho desse jogo aqui em funcionamento, né? Agora, para ficar um pouco mais claro. Bom, como eu disse, né? Aqui tem uma parte aqui que eu chamei. Deixa eu só voltar um pouquinho para cá. Opa, saiu do jogo um pouco aqui. Meio confuso. Deixa eu tentar puxar aqui de novo. Bom, eu vou rodar o jogo aqui de novo para você. Deu um erro aqui. Bom, agora eu vou aqui. Eu vou falar como se fosse aqui, né? Bem-vindo. Precisamos de algumas informações. Digite seu nome. No caso, vai estar chamando essa função aqui, ó, aqui em cima.
Tá chamando essa função. Jogador, nome e idade e pontuação. Aqui no caso eu vou digitar meu nome, beleza. O Alisson. Aí vou digitar minha idade, beleza. Digitei meu nome, veio para cá. Nome jogador. Idade, veio para cá. Aqui no caso estou mostrando a função, mas no caso que está aparecendo na tela, está derivado dessa função, int main, aqui no caso, né? Aqui eu estou chamando ela, jogador, e obter informação em jogador. Aqui no caso é esse, né? Certo. Aí vocês tropeçam e se divertir com o jogo da foto. No caso, está exibindo aqui. Aqui no caso, está exibindo essa mensagem, né? Está falando aqui. Essa parte. Aí ele pede para me dividir, para mim. Aqui ele fala para mim, né? Digite um número correspondente ao nível. No caso, eu quero no nível 1. Beleza. Aqui no nível 1, vamos estar aqui em cima, né? Aqui no nível 1, eu digitei 1. O 1 se correspondente a esse. Ele vai me dar um número máximo de tentativas que vai ser igual a 6. Nesse número máximo de tentativas que é igual a 6, vou procurar aqui dentro do íntimo e aonde vai estar essa parte, né? Aqui, ó. Palavra escolhida. No caso, já escolheu a palavra para mim, o máximo de tentativas e também o máximo de palavras. O jogador escolheu a dificuldade, tentativas, dicas de tentativas. Aqui está igual a 0 ainda, porque eu não errei nenhuma. Ele vai pedir para mim obter letra. Obter letra. Aí ele vai sempre aqui, ó. No caso, eu vou digitar A, B, C, D. Tentar entre D. Digitei, deu errado, né? No caso, tem uma letra que não fazia parte da palavra. Eu não sei que palavra que é ainda, porque eu não faço ideia que a palavra qual seja ali dentro ainda. Beleza, a letra foi encontrada. Encontrou a letra, retornou 1. Aí ele vai calcular o número máximo de tentativas, dicas, tentativas para dica. No caso, tem 5 ainda, né? Não chegou no número de tentativas igual ao número de dicas, para dicas. Beleza, vou digitar de novo outra letra. 1. Tentativas restantes, 4. No caso aqui, o 4. Eu já vou estar perto do tentativas para dica, né? Vou digitar mais uma vez. P. Vixe. Aí cheguei no 3, né? 3 tentativas restantes, né? Aí já me deu a dica aqui em cima, como posso ver, né? A palavra refere-se a um objeto doméstico. E eu tenho 3 tentativas restantes, de uma letra. Aí, no caso, foi igual ao número de tentativas escolhidas. Aí, exibindo a forca atual, ele sempre vai estar exibindo, né? No caso aqui, calcular a pontuação, ele vai estar sempre vendo que a pontuação, no caso, eu já errei 3. Aí eu tenho que agora, se eu não errar mais nenhuma, eu vou ter 300 pontos. Mas aqui, vamos ver. Vou digitar aí. E eu errei de novo. Não é essa palavra, essa letra. Digitei G. Também não é a G do G. Vou digitar E. Vixe. A palavra era abajur. Ó, infelizmente, o Alisson, você não adivinhou a palavra. A letra era abajur. Já vim aqui para baixo, né? Eu não satisfiz nenhuma dessas condições, né? Não foi igual. A opção não foi igual a. Ó, não foi igual tentativa de palavra adivinhada. Ó, não foi igual a isso, número máximo de estativa para dica, exibir palavra escolhida, não foi igual, não foi igual a essa função, sabe? Não satisfez essa, a letra foi encontrada, beleza, então passou para frente. Aqui não estava igual ao número de tentativas, já passou por essa parte, foi igual, beleza, já pulei. Letra incorreta, aqui não tem letra incorreta, aí eu vou só ter um número de tentativas e vou diminuindo cada vez mais aqui.